Eu nasci e cresci no aglomerado Morro das Pedras, né, no Conjunto Santa Maria, que fica ali dentro, em Belo Horizonte. Para vocês entenderem um pouquinho do que é esse contexto, desse território, BH tem aproximadamente 260 vilas e favelas, né? E isso eu estou falando só da capital ali, do miolinho mesmo. Se você for para a grande BH, esse número triplica. E com isso também, né, desigualdade, crime, violência e, claro, a falta de oportunidades. Era um lugar difícil, sabe, para um jovem se criar. Mas eu, mesmo tendo nascido na favela, eu sempre quis mudar o mundo, sabe? Eu tinha um desejo muito grande de fazer alguma coisa. E eu também tinha alguns desejos pessoais. Eu queria ir aonde nenhum favelado tinha ido antes. Eu queria conhecer mais do mundo, entender mais como funcionava. E na minha época, a gente tinha uma coisa que a gente chamava de lugar de boy. Lugar de boy era aquele lugar que você não podia ir porque você não tinha grana, porque você não tinha a roupa certa, porque você era preto, porque você era favelado. Enfim, eu tenho que confessar com vocês que no fundo, né, eu sempre quis um lugar de boy. Porque eu sempre tive dentro de mim que aquele lugar tinha um algo mais. Pessoas interessantes, conhecimentos interessantes que a gente podia adquirir e, claro, oportunidades. Quando, né, a gente cresce e nasce na favela, essa reflexão é uma coisa que sempre incomoda a gente, né, algo que é muito forte. Mas se você nasceu num ambiente de privilégios, acolhido, então, você não consegue entender o que é essa ausência de oportunidades que a gente tem. E eu, quando eu era mais novo, eu era muito curioso, sabe? Eu era quase que um antropólogo, entendeu? Eu queria saber onde começava, quando chegava ali, o que acontecia. E se depois que eu chegasse ali, o que mais, né? Sempre o que mais, o que mais, o que mais. Eu brinco que se fosse nos dias de hoje, né? Tanto que eu queria saber de tudo, o pessoal ia falar que eu queria ser quase que um Google humano, né? Mas como eu sou de 80, eu estava mais para uma Barça humana, sabe? Assim, eu queria saber de tudo e tal, e me misturar e afins. E uma coisa que muito forte, sabe, de todos esses rolês, de todas essas conexões, de estar nesses lugares que trouxe, começou a vir muitas reflexões. Reflexões dentro de mim, principalmente dos corres da minha mãe, da minha avó, eu ali pequeno, né, fechando tempero na vela, porque minha mãe fazia para poder complementar a renda lá em casa. E também os corres que eu e os meus amigos faziam, sabe, entre uma coisa e outra, para poder ganhar um dinheiro, entre uma brincadeira, escola e afins. E foi assim o meu primeiro contato que eu posso dizer com vocês com o empreendedorismo, sabe? Como que o empreendedorismo era empoderador, como que a gente poderia fazer várias coisas por meio do empreendedorismo. Mas uma confissão que eu gosto sempre de fazer quando eu converso com as pessoas, que mesmo, né, como eu falei, nascer e crescer e viver até hoje na favela, eu sou um cara muito privilegiado, porque eu tive acesso à educação formal, sabe? Tive algumas oportunidades, tive acesso à educação em marketing, empreendedorismo e inovação. Mas o que foi mais importante desse acesso nem foi a questão de realmente de tê-lo, mas também a questão de como que nesses conhecimentos novos que eu adquiri, eu pude ver esses corres da favela numa outra perspectiva, de como que o que a gente fazia dentro da favela, em questão de potencial criativo, inovação, empreendedorismo, já estava tão adiantado, e mais importante do que isso, como que a gente poderia ir muito mais além. Como que a gente poderia criar o nosso próprio ecossistema de inovação e empreendedorismo e dialogar com o ecossistema do asfalto numa lógica de troca, de lugar de poder, e não mais como um laboratório de experiências que as pessoas iam fazer uma coleta de dados, desenvolviam projetos e nunca mais voltavam. Para vocês só entenderem em que contexto nasceu tudo isso, Belo Horizonte tem um ecossistema muito forte de inovação e empreendedorismo. Mas esse ecossistema é muito voltado para empreendedorismo de base tecnológica, negócios formais do asfalto. Se você for olhar muito, assim, quem que é o público desses programas de acesso a recursos e acesso a essa formação, é uma galera branca, privilegiada, que teve muitos acessos e privilégios. Completamente diferente da galera que vem de onde eu vim, inclusive de mim. E quando a gente começou a refletir sobre isso, né, eu e hoje a equipe que a gente tem no Favela, né, grande parte ainda está com a gente hoje, a gente começou a entender que, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa entender como que a gente vai mudar isso um pouco. E a gente começou a entender que a gente precisava não só instrumentar as pessoas, mas também descobrir como que a gente ia exponenciar esse potencial criativo e empreendedor que tinha da favela. E nisso nasceu o Favela. O Favela
ele hoje é basicamente uma aceleradora de projetos e negócios, né, totalmente orientada para ajudar a co-criar e fomentar esse ecossistema de empreendedorismo e inovação dentro de territórios vulneráveis, vilas e favelas. E hoje nós já estamos 3 anos e meio, entre 3 anos e meio e 4 anos já nesse trabalho, e onde que a gente oferece desde programas de aceleração, que duram entre 3 e 4 meses, onde que as pessoas têm acesso à educação formal em marketing, comunicação, estratégia, gestão financeira, que é um dos grandes, né, calcanhar de Aquiles que a gente tem dentro desses pequenos negócios. E também a gente oferece diversos cursos curtos, sabe? Que as pessoas começam a repensar também, antes até de entrar num programa de aceleração. Quando eu falo dessa oferta, né, que a gente faz, para você que nasceu num contexto de mais privilégio e consegue ter acesso a essa educação formal, pode parecer um pouco distante essa reflexão. Mas quando a gente pensa nesses empreendedores que a gente atende, eu volto um pouco até para mim. Por quê? Eu sou o João, eu sou filho da Irene cabeleireira, do Geraldo mecânico que conserta geladeira e neto da dona Lilia, né, que foi minha avó, que foi uma matriarca fantástica, uma mestre, é uma guia até hoje, né, que eu brinco que mesmo não estando aqui presencialmente, ela me acompanha e todos os ensinamentos dela. E quando eu começo a refletir de mim, do acesso que a gente quer oferecer para esses empreendedores, a gente começa a pensar também muito na lógica de que empreender dentro da favela é um ato político. Então, todo empreendedor que está ali dentro hoje, da favela empreendendo, ele está, de alguma forma, mudando, né? Um agente de mudança para poder não só impactar, né, o seu território, o seu pequeno negócio ali, mas também tentar inverter essa lógica da pirâmide, sabe? Inverter um pouco a mão do dinheiro e mostrar esse potencial empreendedor e criativo que a gente tem dentro da favela. Mas nesses 4 anos, né, de trabalho no favela, vieram muitas coisas interessantes, diversos aprendizados, né? E eu trouxe 2 histórias hoje que eu queria muito, muito, muito compartilhar com vocês, de 2 histórias que a gente é extremamente apaixonado, e foi difícil até escolher, porque tem várias e tudo. E uma delas, né, é de uma personagem super real, que é a Jumara Elisa. Ela é uma cabeleireira do Morro do Papagaio, né, que foi um dos primeiros programas de aceleração que a gente rodou em Belo Horizonte. E a Jumara, quando a gente conheceu ela, a Jumara, ela tem um black power lindo, assim, sabe, imponente mesmo. Ela chega, realmente, ela marca aquela presença, assim. E era uma coisa que chamava muito nossa atenção, mas também chamava muita atenção dos moradores do Morro do Papagaio. Todo mundo que via a Jumara queria saber, poxa, como é que eu faço para ter um cabelo como o seu? Eu queria muito saber, entender como que é e tudo. Você faz também para mim e tudo. E quando, né, a gente tem um determinado momento dentro do programa que a gente sai da fase realmente da capacitação e vai para uma fase onde a gente começa a validar a ideia dos empreendedores, né, faz uma espécie de ideação ali, para que eles continuem na modelagem. E a gente teve uma reunião com a Jumara. E essa reunião foi uma reunião que a gente estava super empolgado, né? Porque vocês imaginam, né? Os favelados tinham saído da favela, tinham tido acesso à educação superior, né? Sabiam de tudo, né? E agora eles iam falar com ela como que era importante ela investir naquilo, naquele tipo de negócio. E a gente acreditava muito que o salão, né? Aproveitando a lógica do empoderamento estético negro, ela abrir um salão afro dentro da favela era a melhor ideia do mundo. E nisso a gente foi para a reunião com a Jumara, insistindo, batendo nessa tecla. E a Jumara muito, muito, muito inquieta na cadeira. E de repente, em algum momento, a Jumara nos interrompeu. E ela falou assim, gente, eu quero abrir um spa da noiva. Na hora que ela falou isso, né, a gente tipo, mudou na cadeira, né? Spa da noiva, né? Acho que a gente falou assim, quase com aquelas vozes que tem no comercial, né? Spa da noiva. E ela... eu quero muito, muito um spa da noiva. E a gente ficou meio assim. E ela já veio e falou assim, gente, vocês têm noção quantos casamentos tem por ano aqui dentro da favela? Aí a gente, né, fez aquela cara, né, de ampulheta do Windows, né, travada, assim, tipo, a gente não sabe essa. E ela já veio com outra segunda pergunta e falou assim, vocês sabem quantas noivas saem aqui da favela e vão gastar dinheiro com o dia da noiva fora da favela? Nessa hora é tela azul, né? Tipo, a gente falou assim, cara, a gente não sabe nada disso mesmo. E quando a gente achou que a gente estava se recuperando, ela veio e falou assim, olha, eu sou evangélica. Vocês sabem quantos casamentos tem
por mês dentro da igreja evangélica? Nessa hora, a gente, a gente tem que responder alguma coisa, porque já está ficando muito chato, né? A gente que estava aqui para ensinar, né? E, de repente, a gente não está sabendo responder nada. E a gente falou assim, não, Gilmar, a gente não sabe, não, quantos casamentos tem, não. E ela veio e falou com a gente assim, então, eu quero esse público. Não só para mim que vou oferecer o serviço de spa da noiva, mas para os fotógrafos, para os maquiadores e para outros profissionais de beleza que queiram ser parceiros do meu negócio. E é isso que eu quero oferecer para isso. Nessa hora, eu confesso para vocês, como eu falei, eu tive acesso na educação superior em marketing. Nessa hora, dentro de mim, sabe, eu estava chorando por dentro, pensando da grana que eu gastei, fazendo até pós em marketing, entendeu? E, de repente, estava ali a Gilmara, sabe, dando uma masterclass para mim, assim, e eu respirando, mas, ao mesmo tempo, veio um sentimento muito bom, porque ela já tinha passado por uma parte da formação, e era uma parte até que a gente fala muito sobre tendência, a gente fala sobre análise de mercado e tudo, e, de repente, a gente viu também que como a forma como a gente escolheu trabalhar a educação empreendedora, voltada para a inovação e para a criatividade com esses empreendedores, estava dando certo. Porque, de repente, a gente tinha ali a Gilmara, mostrando para a gente que ela acreditava no potencial do negócio que ela queria fazer, que era totalmente contrário às nossas ideias da tendência inovadora, de tudo que a gente já tinha visto pelo mundo. Ela estava ali mostrando para a gente que não, que ela acreditava no negócio dela e que se a gente realmente tivesse disposto a ajudar ela nisso, ela iria muito longe. E não é que ela foi? A Gilmara, semana passada, ela veio procurar a gente para poder contar que ela está abrindo a segunda unidade dela. A segunda unidade dela vai ficar num bairro que é do lado do Morro do Papagaio, porque ela estava tendo um problema de logística. Porque, como todo mundo sabe, a questão de um pouco de mito e realidade sobre a violência dentro das favelas impedem as pessoas de entrar dentro das favelas e usarem o serviço. Isso não é diferente em BH. A Gilmara tinha um trabalho muito grande de logística, que era da filha dela, ou às vezes o filho, buscar as pessoas fora da favela para poder levar para ser atendido no salão e depois levar as pessoas até na porta da favela. Então, ela resolveu isso abrindo uma nova unidade. Empreendedora de impacto. Vou abrir uma outra unidade, que eu resolvo o meu problema. Sai abrindo portas e resolvo vários meus problemas. Mas super consciente, depois de 2 anos e meio, quase 3 anos, a gente achou super um momento, ela procurou a gente, entendeu? E a gente ficou super, super, super feliz com isso. Isso é uma coisa legal dentro do modelo que a gente usa no Favela. A gente tem até uma metodologia gamificada que permite a gente tanto a parte de capacitação, quanto a parte também da modelagem dos negócios com os empreendedores, mas ela não é rígida, ela é um fio condutor. Ela nos permite adaptar as necessidades dos empreendedores, a forma como eles querem trabalhar esses negócios e estar disposto a ouvir realmente esses posicionamentos deles e ajudá-los da forma que eles querem ser ajudados também. Então, isso para a gente é super fantástico. O que impacta também no modelo de negócio do Favela. Que o Favela, mesmo com esse nome, ele não é só sobre favelas. Falei com vocês de 2 histórias. A segunda história é uma história que para a gente ela é muito legal porque foi um momento de muita inovação no nosso modelo, que é o Guilherme. O Guilherme é um jovem do Movimento Sem Terra, que ele descobriu o nosso edital através de uma postagem no Facebook e nos procurou. O Guilherme, quando ele nos procurou, ele falou com a gente, cara, eu quero muito abrir um negócio focado em agroecologia. Para quê? Para capacitar jovens do Movimento Sem Terra que também estão dentro dos assentamentos, como eu, e que eles possam não somente produzir agroecologia para poder vender ao entorno, ou mesmo na capital, em BH, mas também que eles também possam prestar algum serviço de assessoria técnica para quem quer montar, sei lá, uma horta vertical em casa, ou um restaurante que quer montar um jardim comestível e tudo. E para a gente foi 2 grandes desafios. Primeiro, a gente estava falando de um assentamento sem terra, que não era o nosso território de origem. A gente estava falando sobre agroecologia, que era uma coisa que estava super tendência, a gente nunca tinha trabalhado. E também foi outro caso que deu muito certo para a gente. O Guilherme, na próxima semana, ele está indo para o Reino Unido, com esse modelo que a gente ajudou a criar da Guaraci, que é a empresa dele. Ele está indo receber um prêmio no Reino Unido de 10 mil libras, que ele participou de um concurso. Então, assim, para a gente vê um jovem do Movimento Sem Terra, que chegou para a gente todo humilde, com uma ideia muito pequena ainda, que ele queria fazer. De repente, esse jovem cruzando o oceano para poder ir no Reino Unido. Então, assim, a gente sempre brinca que, do mesmo jeito que o pessoal do cenário de startups está atrás dos unicórnios, o Guilherme é a nossa mula sem cabeça, porque a gente gosta de mitologia nacional mesmo, enfim. Cara, e isso tudo, para a gente, é o que a gente chama hoje do empreendedorismo de base favelada.
né? Que é esse empreendedorismo que a galera faz dentro da favela, se virando com muito pouco, fazendo muito, né? E criando impactos fantásticos, não só para eles, mas para os seus núcleos familiares e para as comunidades que estão em torno. E a gente brinca, né? A gente criou uma equação matemática que virou quase que um mantra para o trabalho que a gente faz no Favela, né? A gente converteu o empreendedorismo de base favelada em uma equação matemática, que a gente fala muito hoje, né? Que é uma coisa que a gente acredita que a gente está ajudando a cocriar de alguma forma e vai ser um legado para as novas gerações que estão crescendo dentro da favela e dentro de territórios vulneráveis, que a gente brinca que um nosso da favela é igual ou maior a 10 deles do asfalto, sabe? Que tiveram acesso a oportunidade, acesso à educação superior, acesso a recursos, né? E a gente repete muito esse mantra pra gente, sabe? Que um nosso é igual ou maior a 10 deles do asfalto, né? Repete assim umas 3 vezes antes de cada reunião, assim, para dar aquela energizada mesmo e manter a gente firme, sabe? Porque eu acho que acreditar no potencial criativo e inovador que a favela tem, empreendedor, é também um ato político também para a gente, né? E eu gostaria de deixar para vocês uma certeza que o empreendedorismo de base favelada criou para a gente nessa caminhada do Favela, que é o seguinte: a próxima inovação disruptiva, ela será favelada, com certeza. Obrigado.